Olá, meus amados irmãos, vocês que estão aí, né, assistindo esse vídeo, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a cada um. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto bacana, que é a palavra de Deus, né? E esse assunto é um assunto bem relevante para os dias de hoje, né? Porque a gente aprende na palavra, né? Aprende na palavra de Deus. Eu quero ler com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48 e 49, tá bom? Atos dos Apóstolos, né? Você que conhece a palavra, você que tem aí a Bíblia, pode ler se quiser acompanhar, tá bom? É o capítulo 7, versículo 48 e 49 de Atos dos Apóstolos, né? Vamos lá então, que diz assim, ó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. 47, versículo 47. Versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. 49. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Em qual é o lugar, ou qual é o lugar do meu repouso? Então, eu queria falar para você sobre esse versículo um pouquinho aqui, que está dizendo, nesse versículo, né, que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Casas feitas por mãos humanas, casa feita pelo homem. Porque Deus, Ele quer habitar na casa feita por Ele mesmo. Sabe qual que é a casa feita por Ele? É eu e você. Nós somos a casa feita por Deus, foi porque Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então está dizendo que Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Eu quero até deixar aqui algo. Quando, né, a gente tem, às vezes, mania de falar, vamos na casa de Deus. Mas aonde é a casa de Deus? Se Deus está em todo lugar, em todo momento. A casa dele, que Ele quer habitar, é eu e você. Então, não estou dizendo aqui, né, que não podemos ir em um lugar, determinado local, um salão, ou mesmo um templo, onde reúne as pessoas ali para adorar a Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a casa de Deus, que Deus quer fazer morada, é em mim, no meu coração e no seu coração. Né? A gente até fala, tem pessoas que até falam, vamos na casa de Deus. Mas lá não é a casa de Deus. A casa de Deus não é que lá não é, mas a casa de Deus é onde tem pessoas que se libertou do mal, se libertou do pecado e Deus pode morar dentro desta pessoa. Vamos aqui acompanhar mais um versículo da palavra. Olha, em Mateus 18, 20, né? Mateus 18, 20, é isso mesmo? Vamos acompanhar esse versículo. A gente vê o que está dizendo aqui. Só encontrar aqui rapidinho, irmão. Mateus 18 e o versículo 20, que diz assim, ó. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então está dizendo que aqui, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus estará no meio deles, né? Não é verdade? Então, se tem pessoas reunidas, se eu encontro com um amigo meu ali na rua, e estou conversando com ele, a gente está falando a palavra de Deus, orando, ali Deus estará reunido. Ali é a igreja, porque a igreja somos nós, né? Ali é a casa de Deus, porque a casa de Deus, Ele quer fazer morada em nós. Então, se chega um amigo meu, alguém aqui na minha casa, a gente começa a orar e conversar da palavra de Deus, o que acontece? Jesus está. O que é a palavra? Acabou de dizer aqui a palavra. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Vamos para mais um versículo da palavra de Deus, que é 1 Coríntios, no capítulo 6, não é isso? Versículo 19. Vamos ver aqui o que diz. 1 Coríntios, né? Capítulo 6, 19. Vamos ver o que está dizendo. Está dizendo assim, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo
é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vou ler de novo, hein? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A Bíblia está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, onde que ele quer fazer morada? Em nós. Nós somos templo. Mas para ele fazer morada, o que tem que acontecer? Tem que limpar o nosso coração. Tem que tirar as impurezas, tirar o pecado, tirar aquilo que nos afasta do Senhor. Porque o pecado, ele afasta. Ele nos afasta de Deus. Para Deus fazer morada, porque Deus não vai fazer morada na casa suja, na casa com prostituição, na casa suja. Para ele fazer morada, a casa tem que estar limpa. É uma realidade, irmãos. É um estudo onde estamos aprendendo mais um pouquinho da palavra, mas é uma realidade. Mas eu quero que você aprenda isso, né? Nós somos o templo. É em nós que ele quer morar. Aleluias. Se você está sentindo, se essa palavra está tocando o seu coração, né? Você pode compartilhar esse vídeo para que outra pessoa também ouça, veja aqui e seja abençoada. Em Isaías 59, versículo 1 e 2. Vamos ver o que está escrito para a gente estar encerrando o vídeo. Glória a Deus. Isaías, vamos lá, 59, irmãos. Versículo 1 e 2. Que diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, a palavra de Deus está dizendo que o pecado, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer com que Deus não nos ouça, por causa dos nossos pecados. Então, o que é importante? Deixa eu falar para você o que é importante. Deus está preocupado com a minha vida e com a sua vida. Por quê? Ele quer a nossa salvação. Ele quer a nossa salvação. Mas o pecado, ele faz aquela separação. Então nós temos, irmãos, que abandonar o pecado, abandonar aquilo que é errado, aquilo que é desonesto, aquilo que é injusto, aquilo que é mal, aquilo que não faz bem para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Por quê? O pecado, ele faz com que o Senhor não nos ouça. Se nós queremos que Deus ouça as nossas orações, o pecado tem que ser deixado de lado e viver uma vida de acordo com o Senhor. Então, se você está ouvindo, está vendo esse vídeo, né? E essa palavra mexeu com você, se tem algo que está te separando de Deus, abandone. Se tem um pecado aí que está te afastando do Senhor, abandone esse pecado. Viva uma vida plena, de acordo, sentindo a graça misericordiosa e a presença do Senhor. Abandone, porque o pecado ele pode até ser prazeroso ao primeiro, né, ali na hora, mas ele leva para a perdição, ele afasta o ser humano do Senhor, afasta o ser humano do seu Criador, que quem nos criou foi o Senhor. A palavra de Deus que Deus criou o homem do pó da terra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço aí do locutor Henrique Marçal e vamos juntos. Creia na palavra de Deus. Nós lemos hoje a palavra do Senhor, não é minhas palavras, irmãos, é a palavra que diz. Então, se nós deixarmos o pecado de lado e caminharmos numa vida reta, justa, diante de Deus, deixarmos aquilo que, né, as coisas erradas, aquilo que nos afasta do Senhor, deixar de lado e seguir adiante, Deus, Ele estará pronto para ouvir a nossa oração, para nos salvar, para nos curar, transformar, para nos ajudar em todos os momentos. É isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o nosso próximo vídeo, assim Deus permitindo. Tchau, gente! Que Deus abençoe a todos.